Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Hoje nós estamos aqui finalizando a nossa aula, a nossa matéria de vida do missionário. Durante essa semana nós estudamos sobre missionário pré-campo, missionário no campo, a vida do missionário prematuro, aqueles que voltam antes do tempo, conselhos para homens, família casadas, família para solteiros, e os alunos ficaram de trazer experiência, relatos, pesquisar sobre a vida de missionários que deram sua vida em prol do Evangelho, em prol do Reino, que se entregaram totalmente ao Senhor para fazer o nome do Senhor conhecido. Então, nesta manhã é uma manhã muito especial, onde os nossos alunos, vocacionados, futuros missionários estarão trazendo para nossas vidas aquilo que eles pesquisaram, o missionário ou a missionária que eles pesquisaram, e também vamos falar como isso se aplica à sua vida, o que eles aprenderam, o que eles tiram para seu campo ministerial, para a sua própria vida. Então nós vamos iniciar, convido vocês para estarem em pé. Quero iniciar uma oração, quero convidar a missionária Márcia, que está aqui conosco, é a nossa visitante, nossa convidada especial nesta manhã. Convidar a Márcia para estar aqui orando ao Senhor nesta hora. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos estar assim orando ao Senhor para que Ele esteja aqui nos orientando em tudo que nós vamos fazer nesta manhã e na vida de vocês, conforme aquilo que o Senhor já propôs nos seus corações. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, louvado seja o teu nome nesta hora. Nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor. Deus, toma em tuas mãos nesta hora, Deus, a vida dos seus filhos que aqui estão. O Senhor, assim, administrar cada um segundo aquilo que o Senhor já separou, ó Deus, e já preparou para as suas vidas neste dia. E que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Deus, com aquilo que o Senhor, Deus, nos ensinou, Pai, na vida missionária de cada um, Senhor, desses personagens, Senhor, que fez a tua obra, ó Deus, pelo teu Espírito, e que tiveram êxito, ó Deus, para levar a tua palavra ao teu reino, aonde o Senhor assim os enviou. Por isso, ó Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Também toma a tua filha Rita, abençoa sua filha, ó Deus, por tudo que ela fez na vida dos seus filhos neste lugar, no ensinamento que o teu Espírito ministrou no seu coração, Senhor. Nesta hora nós pedimos a tua primazia no nosso meio, no poder que é no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Obrigada, missionária Márcia. Nós vamos iniciar já convidando a nossa primeira missionária vocacionada ao campo. Ela vai dizer o seu nome, ela vai se apresentar e vai dizer qual foi o missionário ou a missionária qual ela estudou durante esses dias aqui e o que Deus tem para falar ao nosso coração. Então, já convido a nossa missionária Adriana, que está aqui à frente, palmas para Jesus. Que Deus abençoe. Bom dia, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Adriana Carla, sou missionária. Estou vivendo esse tempo aqui no centro de treinamento, aqui em Itariri, e venho nesta manhã compartilhar com você a vida de um missionário que deixou um legado excelente para nossas vidas, que é o William Cameron Tyson. Esse missionário, qual nasceu na Califórnia, em um lar evangélico, ele era da igreja presbiteriana, e desde então, a sua infância, ele cresceu ouvindo falar de Jesus. E esse falar de Jesus, claro que trouxe muito amor ao seu coração. Até porque, estudando um pouco sobre a vida dele, ele viveu um período na sua terra natal, Califórnia, e ao decorrer do tempo, na sua juventude, ele foi estudar em uma escola cristã, onde ali começou a acender ao seu coração a chama missionária. E ali ele começou a se envolver com o Grêmio da sua escola. E ali eles tiveram um desafio de sair para outros povos, na
nações futuras, a pregar o Evangelho. E ali, naquele grêmio estudantil, a qual sempre ouviram falar de Jesus, do que Jesus fez, e criou-se o desejo deles saírem dali da sua escola e levar a palavra de Deus através de doações de Bíblia em espanhol. E aí, engraçado que ele, com 21 anos, começou a história dele em missões. Mas, retrocedendo um pouco, quando ali, entre aquela associação, eles começam a fazer o seu projeto para sair e levar aquelas Bíblias, aconteceu ali uma guerra. Aquele país entrou em guerra. E aí, os jovens daquela época foram chamados para participar da guerra. E ali, quando ele chega ali na seleção, né, começa a ser entrevistado para que ele se juntasse ao exército, o general chama ele e diz: filho, você, na obra a qual Deus colocou você de ir pregar o Evangelho e levar a palavra dele através da Bíblia, você vai ser mais útil do que você aqui, tirando vidas. E ali ele volta e, com seus 21 anos, ele sai e ele vai para uma tribo levar o Evangelho àquele lugar. E chegando lá naquela tribo indígena, eles começam a distribuir as Bíblias. E aí um dos indígenas ali confronta ele e chama ele e diz: se o teu Deus é tão sábio, tão inteligente, por que ele não escreveu a Bíblia na nossa língua? E ali aquele jovem missionário se sentiu confrontado. E aí conta-se que ele começou, se doou quase 13 anos da sua vida, porque era para eles ir evangelizar, entregar a Bíblia e voltar. Era somente isso que era para eles fazer. Mas quando a gente entende o chamado de Deus para a nossa vida, um fogo arde no seu coração, que aquele jovem, ele não queria só ir entregar a Bíblia e voltar. Ele entendeu que aquela indagação daquele indígena fazia todo sentido. E ali conta a história que ele e a esposa viveu 13 anos naquela aldeia. E com 10 anos, ele conseguiu traduzir a Bíblia para a língua daqueles índios. E assim ele ganhou aquele lugar para Cristo. E aí, depois desses 13 anos, ele fica doente. E aí ele volta para os Estados Unidos. Mas ele poderia voltar para os Estados Unidos para dizer: eu cumpri o que eu tinha de cumprir. Mas não, ele queria ir um pouco mais. E ele sentiu isso porque a mesma organização que enviou ele para evangelizar foi a mesma organização que não deu suporte para ele, começou a dizer para ele: eu só queria que você fosse e evangelizasse, você ganharia muito mais almas do que você só ir e traduzir a Bíblia. Ele se sentiu incomodado e ele volta com um projeto. Dois projetos no seu coração. O primeiro projeto é de criar uma escola, o Wycliffe de verão, que é uma escola de verão. Para que essa escola servia? Para chamar, para capacitar missionários, pessoas vocacionadas para fazer a obra missionária. E ele começa ali, irmãos, porque na época dele ele não foi ensinado. Ninguém disse para ele aonde ele iria, ninguém capacitou ele para aquilo que mandaram ele fazer. Então ele se sentiu incomodado em trazer, pela necessidade, que ele viu de que a importância de se mandar missionário, capacitado, ele sentiu na sua pele essa certeza que ele precisava fazer alguma coisa. E aí ele começa a chamar, a trazer pessoas e capacitar para a obra missionária. E também ele criou o Instituto de Bíblia, de tradução da Bíblia. Glória a Deus. E ali eu passei a pensar um pouco. Nós recebemos a nossa Bíblia na nossa língua.
Será que a gente um dia se perguntou quem foi que se deu o trabalho de traduzir a Bíblia em português para que eu entendesse a palavra de Deus? E ele se sentiu ali, irmãos, ele começou a investir em pessoas. E algo que bastante me chamou a atenção na história de William, e chamado carinhosamente pelos seus amigos de Tio Cam, né, que ele começou a sentir o desejo de não só capacitar, mas de enviar. E ele começou a enviar missionários num tempo que só poderia ir um casal, o homem e a mulher, para o campo. Não poderia ir pessoas solteiras, que não tivessem família. E ele se sentiu, né, o desejo, né, a responsabilidade de enviar pessoas para o campo missionário. E eu achei muito linda a história de duas missionárias, a Dorothy Scott e Lorette Anderson. Ele chamou elas para um desafio e mandou elas para um campo, para uma tribo indígena, aonde essa tribo indígena, lá o cacique dessa tribo era chamado de caçador de cabeça, aonde ele era chamado de assassino, né, de uma pessoa violenta. E fala que elas foram e ali elas conseguiram entrar naquela tribo e pregar o evangelho com excelência. E aí conta-se que alguns anos depois, esse próprio cacique chega para o William e diz: olha, William, se naquela época você tivesse mandado um casal de missionário, eu teria matado o marido e ficado com a esposa. Mas aquelas missionárias que você mandou para lá, ela nos tratou de uma forma tão diferente, tão amorosa, que nós aprendemos a amá-la e recebemos a Cristo, né? E estou aqui para contar isso para você. Isso foi assim de profundo, né, amor, né, pela palavra de Deus. E o William, ele nos mostrou, né, que o amor de Deus na vida dele fez com que ele levasse outras pessoas, né, a levar o evangelho. E ele deixou um legado que a escola de verão, onde capacita, e a tradução da Bíblia. E hoje essa tradução existe em mais de 1000 países, pessoas traduzindo a Bíblia em outras línguas, porque é importante. Como é que eu vou até uma tribo indígena ou em um país que não fala a minha língua, levar a Bíblia na tradução de português para poder falar aquele lugar? Não iria dar muito certo. E aí Deus, que Ele conhece, né, sabe, Ele começou a levantar pessoas assim como ele para traduzir a Bíblia na letra, na língua daquele povo. Muitos povos, mais de 25 milhões de povos já foram alcançados com a palavra de Deus na sua própria língua. E eu tirei, irmãos, 3 lições muito importantes sobre a vida de William Cam. A primeira lição que eu tiro disso é a disposição dele de estar naquele lugar, de estar naquele povo, de investir, porque ele poderia vir, o que eu vim fazer é só entregar as Bíblias e ir embora. Mas não, eu posso fazer um pouco mais. Nós, como missionários, podemos fazer um pouco mais. Aleluia. Talvez o Senhor, talvez para os nossos olhos, a gente pode dar só um passo, mas para Deus a gente pode dar muitos outros passos, se a gente estiver, né, na posição a qual Ele nos chamou. Então ele quis viver a cultura daquele lugar, ele quis estar com aquele povo, ele amou aquele povo, porque se ele não amasse aquele povo, ele não ficaria 13 anos da sua vida naquele lugar. E a segunda, algo que me marcou foi ele voltar com um projeto no seu coração. Eu posso fazer mais. Eu quero levar outras pessoas a entender, né, o chamado, e que tem povos que precisam ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. E ele contaminou, né, vamos dizer assim, outras pessoas a estar no seu projeto, ainda que os seus líderes não o apoiassem. Ele se afastou, chegou um tempo que ele se afastou daquela liderança que não queria o apoiá-lo e foi lá, acreditou, e hoje ele é conhecido em todo o mundo pelo trabalho que ele fez.
Jesus. E a última, né? E aí eu fico assim também, irmãos, pensando, e Deus ele trouxe muito profundo ao meu coração. A coragem da missionária Ana Rita de abraçar um projeto de Deus como esse, né? E estamos aqui, né, sendo capacitados para, independente do lugar ou do país que o Senhor nos mandar, nós vamos chegar lá com um legado que nós aprendemos, nós somos ministrados, nós somos sarados, nós somos tratados para ganhar vidas aonde quer que o Senhor nos leve. Glória a Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar, que eu quero deixar realmente registrado, fazer o que o William fez. Ele é comparado, irmão, ao William Kelly e a outros grandes missionários que fizeram revolução em missões. E algo que eu trouxe para a minha vida e eu vou levar. Que legado eu vou deixar? No dia que ou Deus me levar, ou me arrebatar, ou no dia que Deus dizer assim, está na hora de você parar. O que é que eu vou deixar? Como é que as pessoas vão me conhecer? Eu vou deixar um legado que alguém possa ler a minha história e dizer, eu quero ser igual a missionária Adriana. Eu quero, irmãos, no final da minha carreira, fazer igual a Paulo. E assim, pegar o espaço de William e começar a caminhar. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Glória a Deus. E assim eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer um pouco. Tem muito mais sobre o William para mim e para você conhecer. Né? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de conhecer a vida desse missionário. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então já vimos nosso primeiro missionário que foi estudado com a nossa amada irmã Adriana. E vamos refletir num homem que, através do amor de Deus, sacrificou a sua vida, né? Abriu mão de si mesmo em prol, né, de fundar escolas, traduzir Bíblias e enviar pessoas, né? Então vamos estar refletindo. Vamos convidar nosso segundo missionário aí, que é o Agamenon, para falar um pouquinho quem é ele e falar quem é o seu missionário em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Agamenon. Sou missionário em treinamento. Sou, na realidade, produto de um projeto piloto e um projeto que vai criar nome e levar a palavra de Cristo para onde nós estivermos, onde fomos ou formos. Irmãos, me passaram uma incumbência tremenda. A gente se espelha geralmente por pessoas que fizeram o trabalho com eficiência. Quando se fala no trabalho de Deus, nós temos nosso irmão Paulo, que começou, e os séculos foram passando, e aqui eu vou falar no nome de um homem presbiteriano que viveu no século XVIII, chamado Rei dos Canibais. Um nome interessante, porque muitas vezes nós missionários, muitas vezes achamos até ruim a gente com uma cidade que não é bem tratada, uma cidade pequena, mas não sabe o que é viver como esse jovem, como esse senhor viveu. John Gibson Patton, nascido na Escócia, mais velho de 11 filhos. Pai era presbiteriano, orava 3 vezes ao dia, os 4 levavam para o quarto, pobres, mas desde 12 anos ele já sentia a vontade de desbravar, de levar a palavra do Senhor para outros lugares, para pessoas realmente que não conheciam a palavra de Deus. Mas não sei porque a maior parte dos missionários ingleses, ou escoceses, só visam a Oceania e o Pacífico Sul, no caso, né? Então o sonho dele era Novas Hebridas, um local com 30 ilhas, totalmente bárbaro, totalmente com pessoas
com pessoas nativos, canibais, comedores de gente, cortadores de cabeça. Era o sonho dele. E foi indo, ele como o primeiro mais velho, ele foi estudar, com 33 anos, ele foi até Glasgow, Escócia, aonde formou-se em teologia, que é normal, temos que ter para levar a palavra de Deus com mais efetividade é necessário, muito necessário, o conhecimento da palavra. E lá aprendeu também a medicina, pois também é outro veículo que nos produz o achego, a entrada com esses povos. E lá foi viver. Casou-se, um mês após casar, o Meriane, ele pegou um barco e foi com um dos plantadores de café que tinha lá. Foi com eles para lá. Chegando lá, ele foi para a ilha de Tana, uma ilha perigosa, uma ilha que já matou vários mártires, uma ilha que já desapareceu várias pessoas. Desapareceu por quê? Porque eram comidos. Os missionários eram comidos. Eles comiam carne humana, eram um povo totalmente bárbaros, no sentido figurado, né? Que não são bárbaros, somente eram ignorantes. O que acontece? Ele foi, fez uma casa, construiu uma casa, e um mês depois a esposa teve criança e ele morreu com a febre africana, a febre que dá no Oriente. Morreu. Um mês depois morreu o filho que nasceu. E veja só, a resiliência desse homem. Ele passou 8 dias dormindo em cima do túmulo da esposa para que os índios não comessem, não fossem profanar o túmulo e levar o corpo, comer o corpo, no caso. O que aconteceu? Por que esse homem fez isso? Era o Deus Todo-Poderoso que estava dentro deles, porque ele continuou, ele não abriu, ele não correu, ele não fugiu, ele continuou a fazer o trabalho dele. O sonho dele era a língua, porque a primeira oportunidade que nós temos no missionário transcultural, temos que aprender a língua, porque senão não há condição de a gente passar, vamos ter dificuldades de a gente passar o que nós sabemos para as pessoas que estão lá. É nós que temos que aprender, não eles que aprender de nós. Nós estamos levando. Pois é, e ele só que chegou a uma oportunidade que não houve mais tempo. Estourou uma guerra. Primeiro veio uma praga de sarampo, matou 9 dos homens que estavam com ele. Sobrou ele e outro que passou 4 dias dentro do quarto. 4 dias dentro do quarto. O quarto cercado por diversos guerreiros para matar e comê-lo. E infelizmente ele chegou um barco, como sempre a providência divina trouxe um barco, e o barco conduziu ele até a ilha próxima. Da ilha próxima ele foi até a Austrália, que é perto. Da Austrália voltou à Escócia, mas o plano dele era voltar. O plano dele, minha gente, era voltar. Ele não desistiu. Deus estava dentro dele. Ele só passou aquela fase. Voltou, como ele era muito falante, já tinha aquela experiência que nós temos que adquirir. Ele já tinha um planejamento, já tinha visto como funcionava a coisa. Ele foi fazer o que nós fazemos, o que nossa líder faz o tempo todo, procurar provedores. É a coisa mais difícil. Talvez na Europa, nesse lugar, seja mais fácil do que aqui no Brasil. No Brasil é uma graça, chamamos nós de pedinte, mas na realidade nós não pedimos nem para nós, é para Deus. Foi o caso dele. E ele conseguiu. A mão de Deus em cima dele, sobre ele, conseguiu comprar um barco e conseguiu uma quantia de dinheiro. Retornou à igreja e lá, ele, como membro da igreja, ele conseguiu mais 7 missionários, os 7 missionários, e voltaram para a ilha novamente. Dessa vez ele foi para outra ilha, Aiva. Nessa ilha ele já tinha um planejamento, aprendeu a língua dos indígenas, aprendeu a língua, foi um fator primordial. Daí ele já procurou criar um jeito de grafar, no caso, traduzir a linguajar, que era dialeto, e traduzir o linguajar para uma língua que ele pudesse expressar, fazer uma Bíblia, fazer um escrito para eles. A esposa, também guerreira,
junto com ele, porque o missionário é necessário. O missionário é necessário ter uma esposa que, no mínimo, seja igual a ele, no mínimo. Porque ela tem que ser melhor do que ele. Porque ela fica lá dentro. O homem é homem, às vezes enfrenta muitas barras, é duro, mas a mulher é mais frágil, mas ela tem que ter mais cabeça, que nós, geralmente nós homens somos bem duros, e a mulher pensa melhor, a mulher tem um pensamento mais acurado, e os dois juntos vira realmente uma necessidade grande, e alcança o limite, alcança o alvo quando é. E então a mulher começou, eles fizeram 2 casas, construíram uma casa para os hóspedes, conseguiram tirar do meio deles uma mania, um hábito dos escravagistas que iam lá pegar os nativos para trabalhar de graça, né? Também eles vinham nos barcos, que é a ilha, vinham nos barcos pegar os nativos para vender cachaça, vender bebida e vender armas. Ele conseguiu, com toda a luta, ele conseguiu abortar, mandar esse povo embora, sumir com esse pessoal. E continuou o trabalho, fez 3 casas, 2 casas para órfãos, porque esses índios, esses homens tinham uma mania estranha. O homem quando morria, eles matavam a mulher e comiam. As viúvas, nesse local quase não tinha idosas, porque as idosas, todas elas eram mortas. No caso desse, eu mesmo com 70 era DTI. No caso, se vivesse num lugar desse. Mas infelizmente, Deus sempre trabalhando na vida desse homem, ele conseguiu, já tinha os planos, porque tudo, meu irmão, é planos, tudo são os planos, nós temos que ter, temos que aprender. E ele aprendeu com ele e aprendeu com Deus, e começou a traçar, são pessoas diferentes, ele planejou com a dificuldade que ele teve, ele criou planos para trazer esse povo para ele, e trouxe. A mulher cuidava de 50 mulheres, começou aí, teve 8 filhos, 11 filhos ele teve dessa vez, 4 morreram lá, criança, né? 4 morreram, e ficou aqueles outros, 2 filhas, uma filha casou com missionário, 2 filhos dele ficou missionário, trabalhando nas ilhas, e ele começou a progredir. Como a progressão foi qual? Nunca deixou das batalhas, sempre a guerra com os índios, com os nativos, que não são índios, são nativos, chama-se aborígenes, sempre a guerra com eles, né, que eram caçadores de cabeça, eram povos ignorantes, né, povos que não tinham. Ele conseguiu evangelizar de 30 ilhas nas Novas Hebridas, hoje são 25 ilhas evangelizadas por João de Pátria. Esse homem ganhou esse apelido do nosso Charles Spurgeon, alguém conhece? Um grande pregador. 50 anos depois chamou ele do rei dos canibais, porque o homem que viveu num lugar desse e saiu e fez o que fez, ele seguiu a carreira de Paulo, né? Como a irmã falou nesse ano, ele viveu um bom combate, né? E o que acontece com ele? Ele realmente um cansaço, que cansa. Em 1905 ele vai para a Austrália, já descansado, já com tudo já planejado. Ele foi para lá para falar, para pregar, porque ele estava querendo que a Inglaterra tomasse conta das Novas Hebridas, se apossasse, como os ingleses sempre se apossaram de tudo no mundo, mas só que ele não conseguiu, porque lá a esposa dele morreu, a segunda esposa dele, Mary, morreu, e ele ficou sozinho. 2 anos depois ele morre também. Então foram enterrados no mesmo local, na Austrália, e os filhos continuaram a obra dele. O que Agamenon aprendeu com isso? Eu aprendi com isso que nós não fazemos nada, porque nós vamos para uma cidade ali e achamos ruim. Não vai, não tem, não sei o quê, e que é problema. O que é que um homem desse que sai, um homem desse culto, que era culto, saiu do lugar dele para morar num fim de mundo desse, cercado de pessoas que não têm o mínimo de... A crueldade era o limite daquele povo. E ele estava lá, perdeu a mulher e o filho, o primeiro filho. Hoje eu ouvi um companheiro aqui, que também perdeu um filho, falando sobre isso. A gente ficou pensando, matando sobre essa situação. O que será que aconteceria?
O que será? Será que eu estaria correndo? Eu fugiria? Eu abandonaria meu projeto? Não sei. Isso fica a critério de Deus ou de mim, não sei. O companheiro ficou, o companheiro não abandonou o projeto, está correndo atrás. Glória a Deus por isso. Talvez até seja essa história sirva para eles, para que eles saibam que a meta maior está lá em cima de Jesus, a nossa meta maior. E outra, a gente tem que sempre persistir, não devemos desistir, não devemos ter medo da idade, não devemos ter medo do que a gente vai enfrentar. A gente temos que acompanhar a nossa liderança, que tem aquele ditado diferente, que bota o pé e Deus bota o cimento, misericórdia. Então nós temos que acreditar, porque ele fez assim. Ele, quando saiu de lá com 33 anos, ele não achou, ele pensava que ele não ia encontrar coisas boas, mas ele estava lá, ele foi para lá, porque ele estava obedecendo um chamado maior. A corneta tocou. Quando a corneta toca, a gente tem que ouvir e correr atrás. Se o toque é de ataque, a gente tem que atacar, mesmo que morramos nisso, mesmo que cairemos, porque muitos irão cair, mas nós iremos para frente. Paulo foi assim, Gibson foi assim também, esse William, que a irmã falou aqui no instante, foi assim também, lutou e conseguiu. Se cai um ou dois, é coisa da vida, consequência, temos que estar lá. Então, meus irmãos, é o exemplo que eu tenho, desse grande homem de Deus. Talvez não tenha busto, talvez não tenha, mas nós que somos missionários, isso eu falo com muito orgulho. Tem uma coisa que eu me orgulho na vida, é isso, mas vou ter mais orgulho do que eu for para um lugar desse. Se eu for para um lugar qualquer, que eu não sei para onde eu vou me levar, porque a gente tem as nossas dificuldades, que a dificuldade que eu falo é humana, mas só que eu me lembrei de um rapaz, de um cidadão que com 75 anos, o homem chegou para ele e disse assim: olha, você vai, larga tudo aí, vai-te embora que eu vou te dar uma nação nova. Nosso irmão Abraão, né? Começo de tudo. Então, para mim está tudo bem. Eu comecei foi hoje, estou começando hoje. Eu sou aquela pontinha da lança, que eu sempre falo para meus colegas, que vai, a flecha vai ser largada. Para onde nós vamos? Só Deus é que sabe. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom, né? Falar sobre o missionário Paton, né? John Gibson Paton, da Igreja Presbiteriana. Uma coisa interessante que muito me marcou, dentro do que a Gabriela está falando, é que ele casou em 58 e em 59 a esposa morreu. E depois morreu, logo meses depois morreu a filha, ou o filho, não lembro. E isso não foi motivo de ele desistir do seu chamado, pelo contrário, né? Foi um combustível para que ele continuasse. E aí eu botei uma interrogação ali: qual é o meu combustível? Qual é o seu combustível para você continuar na reino de Deus, servindo ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar e vamos convidar nosso vocacionado ao campo missionário, nosso missionário Carlos aqui, vai estar falando também do seu missionário aí, em nome de Jesus. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus a você, ouvintes que nos acompanham também nessa manhã. Me chamo Carlos, sou candidato também a missionário, Estamos aqui aprendendo, nos capacitando para sermos também lançados, como foi dito pelo nosso missionário Agar, como uma flecha na mão do valente, E foi me dada uma missão muito importante, uma missão muito interessante, que é de estar falando sobre a missionária Najadiba, uma brasileira, descendente de albaneses, da cristã ortodoxos, nasceu em 1947 e teve encontro com Cristo em 1978, com 31 anos,
E ela relata que uma amiga dela chama ela para ir para uma igreja. E ela disse que no primeiro momento ela não queria ir. Só que pela amiga ter insistido, ela vai. E ela disse que quando chega lá, ela tem uma surpresa. Ela foi, mas ela disse que iria ficar na porta, não iria entrar. Só que ela achou interessante que aquela igreja não tinha cruz, não tinha nada do tipo, ela relatando. E ali ela pega e entra naquela igreja, e ela disse que estava sendo pregado sobre a vida do Marte, fugiu da memória agora, mas eu vou lembrar, Estevão. Estava sendo pregado sobre a vida de Estevão. E ela disse que começou a ouvir aquela palavra de primeiro momento, ela disse que não sente nada, mas disse que quando começa a discorrer a mensagem, que o pastor faz o apelo, ela disse que ela sentiu algo dentro do coração dela para poder aceitar aquele Jesus que estava sendo feito o apelo. E ela disse que ela não iria à frente, ela iria ficar ali mesmo. E ela disse mas que ela iria aceitar. E ela relata que o pastor que estava ministrando sobre Estevão, quando faz o apelo, ele diz, quem quer aceitar Jesus? Aí ninguém levanta, ele pega e diz, não é preciso você vir aqui à frente, fique aí mesmo, que eu estarei orando, né, e daí mesmo você estará recebendo ele. Ela diz que ele começa a orar e ela fecha os olhos, ninguém vendo, mas ela está entregando a sua vida a Jesus. Ela diz que quando ele vai discorrendo a oração, ela recebe uma paz tão grande, uma paz invade o coração dela, onde ela se depara com os seus pecados, os seus erros, né? Onde ela só quer aquela paz, onde ela só quer deixar aquele pecado e aceitar aquele Jesus que estava sendo pregado. E ela relata que quando ela vai para casa dormir, ela tem sonhos, ela tem visões. Deus faz com que ela sonhe, Deus faz com que ela tenha visões. E é interessante, irmão, porque ela relata que no mesmo dia que ela aceitou a Cristo, no mesmo dia que ela se entregou para o Senhor chamou ela para missões. Ela relata que ela tinha uma convicção, aquela convicção invadiu o coração dela, aquela convicção invadiu o ser dela, de tal forma que ela não sabia como, ela não sabia onde, mas ela sabia que ela era uma missionária, que o Senhor estava chamando ela para missões, que o Senhor estava chamando ela para fazer missões. E é interessante porque tinha uma festa de carnaval e ela participava de um acampamento pelo tio por nome Cássio e pela sua esposa por nome Noeli. Era feito um acampamento ali no interior de São Paulo, onde ela nasceu e residia. Ela participava todo ano de carnaval desse acampamento. Era um acampamento cristão, um acampamento evangélico. E ela diz que nesse acampamento ela recebeu o direcionamento de Deus para a Albânia. Nesse acampamento ela teve a real convicção do que Deus tinha falado a ela no mesmo dia que Deus tinha chamado ela para a missão. E aí entra uma luta incessante, porque, meu irmão Carlos, porque ela foi contestada. Com certeza ela vem para a sua igreja, ela começa a relatar acerca da onde Deus tinha chamado ela, para onde que Deus queria que ela fosse. Só que nem ela conhecia o lugar. E quando ela vai procurar no mapa, e ela descobre que a Albânia, ela é muito contestada. Porque na Albânia nessa época, imperava o comunismo e também imperava o ateísmo. Então, irmãos, era quase impossível Deus estar chamando, né, segundo ela relata, da forma que foi contestada, ela para um lugar daquele, aonde as notícias não eram boas,
o avanço do Evangelho era quase 0,0. E é interessante que lá tinha a igreja evangélica, porém o avanço não era um avanço, como é que eu posso dizer, estável. Por quê? Porque o relato dos albaneses é que nas igrejas que se tinham, não tinham pessoas que falassem a língua da Albânia, dos albaneses, né? Falavam-se ali o grego, e eles relatam que entrava naquela igreja, mas não entendiam, mas eles queriam ouvir sobre Deus, eles queriam ouvir sobre Cristo, eles queriam ouvir sobre a salvação, sobre o perdão de Deus, porque eles estavam vivendo um momento muito ruim da vida deles, acerca do comunismo, e muitos ali que se diziam ser ateu. Só que ela não desiste diante do contexto da oposição. Ela não desiste. E é interessante que ela vai se preparar. Ela vê o chamado de Deus, ela recebe o chamado de Deus, ela recebe o direcionamento de Deus, e ela vai para uma base, a base por nome Antioquia, e ali ela aprende acerca sobre teologia, para poder entender mais sobre a palavra de Deus, aprender sobre a palavra de Deus, e logo após ela faz missiologia, para entender como fazer missão, de que forma fazer, de que jeito fazer. E é interessante que ela não para por aí. Depois dela passar pelo ensinamento da teologia, da missiologia, ela vai para a Inglaterra, aprender inglês. E diz a biografia dela que ela passa 2 anos na Inglaterra aprendendo inglês. E logo após, irmãos, é muito interessante porque ela busca todo o tempo se preparar, ela busca todo o tempo se capacitar, ela busca todo o tempo se instruir, para não chegar de qualquer forma. Logo após ela passar por 2 anos ali na Inglaterra, ela vai para Kosovo. Era um país ao lado da Albânia, que fazia fronteira com a Albânia. E ela passa 4 anos, irmãos, mais 4 anos aprendendo sobre a língua, sobre a cultura, sobre os povos, porque ali também tinham os povos albaneses. E ela se capacita, ela se instrui, ela se prepara. E mesmo o país em comunismo, ela não desiste de ir para a Albânia. Ela entra na Albânia, ela se estabelece na Albânia, e esperando o momento certo para dar partida àquilo que Deus havia direcionado a ela, que era proclamar o Evangelho de Cristo naquele país. E Deus entra como forte, o comunismo cai, e quando o comunismo cai, irmão, nós vemos como Deus trabalha na estratégia. Se não tivesse missionário ali como ela, não teria como o Evangelho de Cristo se estabelecer da forma que se estabeleceu na Albânia. Quando o comunismo cai, entra vários missionários na Albânia. Como ela já estava na Albânia, ela apoia aquele missionário, agrega aquele missionário, e ali eles fazem uma revolução na Albânia, de tal forma que em 2013 veio a construção do primeiro templo. Ela participa da construção do primeiro templo, e a partir desse primeiro templo, irmãos, é construído mais 2 templos. E com isso eu ouvi um relato dela. Ela disse que quem quer ser missionário precisa primeiro se capacitar, se instruir, se aperfeiçoar, aprender a língua, aprender a cultura. E ela relata que para ela se adaptou, mas que é preciso conhecer a cultura, porque os albaneses mesmo, ela relata que tinha que ter um cuidado com ele, porque coisas que para nós brasileiros não tem problema algum, para eles qualquer coisinha feria a honra deles, qualquer coisa ia de encontro à honra deles. E ela diz que é necessário se capacitar, irmãos, que o missionário ele precisa se capacitar, se instruir, aprender a cultura, aprender a língua e permanecer no seu devocional, irmãos. O seu devocional diário ele precisa
ser, né, contínuo. E o que é que eu aprendo com isso, meu irmão? Meus irmãos? Eu aprendo que a Nájua Diva brasileira, que recebeu um chamado, uma convicção, que nem sabia para onde era, mas Deus a todo tempo a direcionou. Primeiro, ela teve convicção, porque ela foi contestada. Contestaram ela, desacreditaram dela, tentaram impedir ela, de tamanha forma que ela relata que ao primeiro momento era impossível, mas que ela queria uma chama ardia nela, que ela agarrou essa convicção de todo o seu coração, de tamanha forma que nada a parou, nada a desanimou. Ela teve convicção. E o segundo ponto que eu tiro para mim é o preparo, porque ela não teve pressa, irmãos, de ir para onde Deus havia direcionado ela. Pelo contrário, ela buscou se preparar, ela buscou se capacitar. Interessante que o Senhor chama ela em 1978, ela tinha 31 anos, irmãos. Ela poderia olhar para a idade dela e falar: não, eu tenho que ir logo, eu tenho que vivenciar logo isso, porque a idade está chegando. Não, ela não se preocupa com a idade dela. Primeiro, ela se preocupa em se capacitar, em se instruir, para não ir de qualquer forma, para poder fazer aquilo que Deus havia posto no seu coração com excelência. De tal forma, irmãos, que o Abonenses, eu ouvi nos relatos dele, ele disse que quando ouviu falar que havia uma missionária ali naquela cidade, que estava falando a língua dele, eles correram, irmãos. Eles correram para a casa dela, eles correram para ouvir ela, porque para eles, por ter vivido o tempo do comunismo, era como se Deus estivesse socorrendo eles. Era uma esperança no fim do túnel. E o terceiro ponto que eu tiro, irmãos, o primeiro, o preparo, o segundo, a convicção, e o terceiro, a determinação. Porque se ela não tivesse determinação, irmãos, ela tinha parado no meio do caminho. Ela teve muitas dificuldades, mas a determinação, junto com a convicção que ela teve, ela não desistiu, porque ela foi contestada a todo tempo, ela foi desacreditada a todo tempo, mas ela não desiste. Ela vai determinante em aprender a língua, né? Em aprender a cultura, em entender o que é missão, em entender como é a palavra de Deus. É interessante que ela falou algo que me trouxe muita alegria, né? E traz um entendimento para nós. Ela diz assim: ó, irmãos, eu errei muito, eu tive muitos erros, mas esses erros foi na minha conta, e tudo que foi bom que foi feito foi Deus, foi na conta de Deus. É interessante. E a nossa saudosa Nájua Diva veio combater um bom combate, acabar sua carreira e guardar sua fé no dia 31 de outubro de 2020. Ela veio a falecer, ela veio a aparecer, mas deixou um legado muito forte, de convicção, de preparo, de determinação para aqueles que estão no caminho para ser missionários. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Espero que essa história da Nájua Diva tenha calma. Glória a Deus. Coisa boa, né, gente? Que maravilha, né? A gente vai caminhando, vai passando de um para outro missionário. E quando a gente chega numa brasileira, a gente para e pensa, né? E o que é interessante, rapidamente, antes de passar para o próximo missionário aqui, vocacionário, na história dela, da missionária, é que quando, em suas viagens turísticas para a Albânia, ela já arrumando sua mala no hotel para ir embora,
E ela conta que entrou a camareira para arrumar o quarto, porque já ia chegar outro hóspede. E ali ela disse que pediu 2 minutinhos só para deitar na cama mais um pouquinho. Quando ela deitou na cama, ela ouviu Deus falar para ela, que era para ela falar do Evangelho, falar da palavra de Deus para aquela camareira. Então ela aproveitou aquele momento, pediu permissão, perguntou se poderia falar, falou de Jesus, a camareira aceitou a Cristo, ela entregou uma porção do Evangelho na língua daquela camareira, a camareira, e foi embora, dizendo, missão cumprida. Só que ela voltou, e quando ela voltou novamente, ela pensou em encontrar a camareira, porque era uma estratégia para ter alguém naquele país para se abrir as portas para os missionários. E quando ela chega no hotel, a camareira está de férias. E aí ela disse, ó, infelizmente, né, deu tudo errado, meu plano deu errado. Só que tem um Deus no céu. E ela disse que já no salão do hotel, para ir embora, ela ouve, há uma voz, olha para trás, que entra a camareira, convertida, dizendo que ouviu Deus, e Deus mandou ela ir lá para conversar, para falar com ela. Então ali conversou toda a trajetória dela, onde as portas se abriram na Albânia para muitos missionários entrar. E hoje nós temos missionários na Albânia. E nós louvamos ao Senhor pela vida da missão Antioquia, ali em São Paulo, né, assim como outras missões que ele tem, né, como a missão Cairóis, que é parceira nossa. E louvamos a Deus pela missão Ágape, com qual vocês estão aqui. Missões na mão do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero convidar a nossa amada vocacionada a ir para o campo missionário, nossa missionária Dilma, para também falar de seu missionário em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor. Me chamo Dilma da Conceição Ramos. Estou sendo treinada para ir para o campo e vou falar de Oswaldo Smith, um grande homem na nação que representa todos nós missionários. Ele nasceu em 1889 no Canadá, filho de Benjamin e Alice, um dos mais velho, que era dos 10 filhos que eles tinham. E na sua infância foi muito doente, muito raquítico, um menino bem franzino. E esse menino pequeno, que desacreditado que ia chegar à sua juventude, ajudava seu pai numa ferrovia, onde ele acendia as lâmpadas do cenário. Ele viveu ali. Quando ele fez 16 anos, ele foi chamado por Deus a ouvir a palavra do Senhor. Em Isaías 53, ele se encontrou nesse texto que diz assim: quem crê em nossa mensagem é a quem foi revelado os braços do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraíssem. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, de experimentos no sofrimento, como alma, como alguém de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não tinham em estimar. Essa palavra deve ter tocado muito profundo nele, ele acreditar que o Deus que estava falando com ele estava despertando algo muito grande. Isso incomodou e ele entra na faculdade, faz filosofia, é promovido a pastor presbítero e ele decidiu ser missionário. E quando ele pregava, ele só pregava a missão. Quando ele pregava, só pregava a missão. Ele achava, ele tinha convicção que a igreja tinha que pregar missão.
porque era o lead do Senhor. E isso, no decorrer do tempo, ele foi fundando uma igreja, viajou por todo o mundo. Antes de ser missionário, ele foi negado. Ele, passando pela banca para ser missionário, ele foi rejeitado porque ele era magro, franzino e não aguentaria ir para o campo. Ele aí tocou no coração dele com um desafio, porque eu sou pequeno, franzino e viveu aos 96 anos. Olha que um homem que na infância achava que não ia chegar à juventude e que chegou a 96 anos, tomando posse daquilo que Deus já tinha tocado, que ele tocou no coração dele, que o Salvador tinha tomado ele como representante de uma grande nação e dar exemplo. Criou uma igreja. Em 1928, ele fundou em Toronto a Igreja do Povo, viajou e pregou a mais de 80 países. Escreveu como escritor 35 livros, traduzido em 128 línguas. Desafiante, né? E esse homem, ele viajou, ele fazia igual a Paulo, mandava, enviava, começou com 20, depois 40, depois 50, 100, 150, 200, chegando até 800 missionários enviados. Só que quando ele abre a igreja, ele determina que essa igreja vai ser para manter os missionários que estão em campo. E ele não só mantinha, como ele ia lá visitar. E cada visita que ele fazia, ele voltava, chegava no púlpito, contava toda a sua experiência. Era fantástico como ele amava, como ele cuidava e zelava dos seus enviados. E criava na sua igreja os mantenedores. Ele levantava pessoas para assistir culto de manhã. Era tão cheia a igreja que tinha culto de manhã e de noite. E todo o recurso que arranjava, 80% era por missionário. Ele investia, parece uma pessoa assim, investia tudo em prol desse ministério que ele tinha de pregar o Evangelho do Senhor, de levar a todos a palavra do Senhor. Ele achava que ninguém merecia ouvir 2 vezes a palavra do Senhor, sendo que não tivesse ainda escutado. Então, todos os confins do mundo, ele queria ganhar para Jesus. Ele rodou 80 países pregando o Evangelho. Ele levantava pessoas que pregassem o Evangelho para ir dar palestra, para incentivar, para motivar os seus liderados. Era fantástico o seu trabalho. Ele aproveitou no momento de fraqueza e fez 1.200 frases, poemas e hinos. Ele criou 100. Olha que Deus maravilhoso. Deus derramava o olho neste homem e falar, viver. Esse homem é fantástico. Billy Graham, ao ter contato com ele, e eram grandes amigos, ele falava muito dos livros. E Billy Graham, quando no seu sepultamento ele pregou, dizendo que ele nunca tinha encontrado alguém que amasse tanto a alma como ele. E um dos 2 livros mais chamados, mais lido, mais conhecido pelos missionários, era a Paixão pela Alma e o Clamor do Mundo. Ele acreditava, investia que todo mundo, país, maloca, ilha, indígena, todos tinham que ouvir a palavra do Senhor. Isso é convicção do seu chamado. E ele morreu em
1986, onde ele fez um bom combate, entregou, né, guardou a sua fé. E eu tinha muito que falar desse homem, tem muitas mais coisas, porque ele pregava, ganhava a alma até pelo rádio, por televisão, por revista, tudo que ele fazia. Isso nos incentiva a querer cada vez mais pegar essa palavra, tomar dessa água, tentar levantar pessoas, contagiar pessoas, trazer pessoas. Isso é o nosso chamado. E o que eu tiro de proveito de tudo que eu li desse homem é que mesmo franzinho, doente, eu me coloco nesse lugar, que quando eu achava que eu estava incapacitada, eu não ia poder chegar onde Deus queria me colocar. Eu sempre me colocava para trás, achando que logo eu não tenho essa chance de ganhar ninguém. Meu Deus, eu mesmo recebi, questionei, e minhas fragilidades, minhas fraquezas, hoje lendo, me coloca lá na frente. A minha mãe morreu com 67 anos, eu dizia que eu ia viver muito mais, porque eu ia trabalhar para o Senhor. Eu ia para quebrar todos os paradigmas da minha família para viver uma nova história. E nós aqui estamos sendo escrito, aliás, o mestre já escreveu cada história. E que essa história seja contínua para gerações e gerações. Que possamos contagiar e sermos exemplo, como já foi dito aqui, a lembrança. Quem foi Dilma? O que será Dilma lá na frente? O que fará Dilma lá na frente? Qual nação? Eu sonhava conhecer o mundo, rodar todo mundo. Achava que eu ia por vender quadro, dançando. Eu vou trabalhando para Jesus. Quando me perguntava, quem é seu patrão? Jesus. Quem é seu marido? Jesus. O cara que me mantém. E hoje eu sou realmente mantida pelo Pai. Este homem que fez tanta coisa na minha vida, que acreditou onde ninguém achava que tinha esperança. Um vaso quebrado, uma pedra perdida. E Marcos 28, no versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-nos a obedecer a tudo que eu ordenei a você, e eu estarei sempre com você até o fim do tempo. Eu não tenho dúvida, porque eu fui chamada. Eu não tenho dúvida, porque Ele me colocou aqui. Eu sei que eu vou botar o pé, Ele vai botar o chão. Eu não tenho dinheiro, Ele vai prover o dinheiro. Ele vai levantar pessoas, Ele vai tocar em coração e vai dizer: eu vou fazer. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça. Ele vai tocar lá e aquela coisa vai alcançar aquelas pessoas, aquelas almas. Eu creio, acredito que a palavra do Senhor não voltará vazia, porque o nosso Deus é grande, é generoso e nos amou. A palavra que foi mais tocada aqui: amou as almas, amou aos irmãos, amou aqueles que estão lá isolados, desacreditados, que precisa de uma palavra para animar. E não esquecer dos missionários, que possamos pagar com oração para aqueles que estão lá no campo, que estão lá abatidos, que precisam regozijar na presença do Senhor. Que o Senhor esteja com todos vocês. Não deixe de acreditar. Glória a Deus, a irmã veio a caráter, né? A missionária veio vestida. Nosso missionário Oswaldo Smith, né? Pelo seu pastor, ele era chamado de Senhor Missões.
dera, né? Receber um apelido tão lindo como esse. Observe que a maioria dos missionários todos têm um apelido, né? Canibal, né? E por aí vai, né? Uma das coisas também, amados, é que ele tem uma frase, nas suas muitas frases, é exatamente uma que muito me toca. Ou você deve ir ou mandar um substituto. Ou você vai ou manda alguém. Então, alguma coisa você precisa fazer. Que seja assim na nossa vida, né? Então, isso serve para aquelas pessoas que acham que não tem chamado. Bem, se você não tem, mande alguém que tem. Se você não tem um chamado, apoie alguém que tem um chamado. Então, ou você deve ir ou mandar um substituto. Amém? E tem que ser alguém à sua altura, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esses 35 livros, né? Todos são maravilhosos, mas realmente tem aqueles que mais falam ao nosso coração. Que Deus, né, continue abençoando a nossa amada irmã Dima. Vamos dar continuidade, vamos convidar a nossa vocacionada ao campo, nossa missionária Jamile. Ela também vai se apresentar e vai falar sobre a sua missionária, o seu missionário. Bom dia, Pai do Senhor. Me chamo Jamile, sou uma candidata vocacionada ao campo. E nessa manhã eu vou já falar sobre uma grande missionária chamada Ellen Roosevelt. Foi uma inglesa, né, nasceu no dia 21 de setembro de 1925. Ela faleceu com 91 anos, no ano de 2016. E ela veio de uma família muito importante, porque o pai dela era cavaleiro, trabalhava na corte do país. Então era uma família de peso, uma família que, desde onde vinha, já tinha uma responsabilidade, já tinha aquele poder. E ela fala que ela não podia errar, para não desapontar a sua família. Ela não podia fazer mal feito, ela sempre tinha que fazer perfeito. O pai de Ellen também era um grande matemático. E por isso ele prezava muito bem pela educação de sua filha, prezava pela educação de seus filhos. E a história dela conta que o pai de Ellen manda ela para uma escola apenas de mulheres, prezando pela educação, prezando pelo cuidado, pelos ensinamentos. E Ellen vai com 12 anos, mas o chamado de Ellen vem muito antes, porque Ellen declara que com 8 anos ela estava em um EBD. E a professora da EBD fala sobre o missionário que foi a Índia. E naquele momento Ellen abre seu coração e decide, quando crescer, falar de Jesus. Isso é muito impactante, porque Ellen também não sabia que os seus tios, paterno e materno, tinham sido missionários. Então estava em sua linhagem, estava na sua família, aquele projeto que já vinha no coração de Deus para a sua vida. Ellen vai para uma faculdade no Reino Unido e faz medicina, enfermagem, e lá ela conhece Jesus. Lá ela começa a entender que foi chamada, vocacionada para ajudar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, a evangelizar, a chegar nos lugares e falar de Jesus, quem sabe através da sua profissão. E ela sai da sua faculdade e vai para a primeira conferência mundial no Congo, na África. E ao chegar lá, ela se especializou em enfermagem, mas quando ela chega lá, ela é destinada a ficar na frente do centro de treinamento de um grande hospital. E ela, com pouca experiência, ela está ali toda disposta, disponível, né, fazendo aquilo que ela sabia, que ela aprendeu, porém, ela não exerceu o treinamento, ela não foi residente, porque todos os médicos que fazem a medicina, fazem a especialização, ficam um tempo fazendo a residência em um hospital e ela não teve tempo para isso, porque ela entendia o seu chamado, ela entendia que precisava contribuir com aquilo que ela podia fazer. Ela dizia que ela precisava ensinar conforme a necessidade que surgisse. Então ela ensinava de acordo com o que ela podia, de acordo com o que ela fazia. E ela logo depois, ela fica ali durante dois anos, ensinando na frente, coordenando. Porém, os seus amigos criticavam muito ela, porque era muito difícil. Uma mulher branca, né, que nem sabia falar direito a língua, né, dos africanos, mas ela estava disposta. Ela não colocava isso como uma barreira, ela não colocava isso como um empecilho. Ela se dava, se entregava, ela falava, ela se comunicava. E ela conta que em um dos seus relatos, ela estava, durante um período muito corrido na vida dela, ela estava
né, trabalhando, ensinando, aprendendo, porque era recém-formada, ela não sabia direito. E ela conta que ela sentou um dia para almoçar e veio um colega dela africano falar com ela. E ela tratou ele super mal. Ela estava cansada, não estava com paciência. E seus amigos estavam ali olhando. E um deles, o seu coordenador, ela falou assim: Ellen, não queremos só ver uma branca de jaleco branco fazendo a medicina, mas queremos ver Jesus através de uma médica branca usando o jaleco branco. E ali ela entendeu que ela não apenas ensinava, ela não apenas exercia a medicina, ela sim, mesmo com suas limitações, precisava mostrar Jesus, precisava falar de Jesus, precisava nas suas simples atitudes, quem sabe almoçando, falar de Jesus. Ela passa 2 anos naquele lugar, mas a perseguição não só fora, mas principalmente com seus amigos, porque ela era muito criticada, ela sofria preconceito pela sua cor, por ser branca, por estar em um país negro, por estar em um país que a mulher não tinha credibilidade. E ela é transferida para outra região, ela é transferida para Guiné-Bourbon, também na África, e ali ela passa um período onde mais uma vez ela inicia o treinamento, ela pega um hospital totalmente acabado, né, que tratava de pessoas que tinham lepras, mas ela reforma novamente esse hospital. E o mais interessante desse hospital é que ela começa a trabalhar do zero. Ela começa a construir. Imagine você, uma médica recém-formada, sem experiência na sua área, vai trabalhar em outra experiência, que é construir, né? Construção civil. E quem construía aquele hospital era ela e seus amigos, seus alunos, seus pacientes. E ela não disse que não, ela estava ali. Em alguns momentos relata que ela falou assim: mas como eu queria apenas evangelizar, como eu queria apenas ter um tempo para falar de Jesus. E ela me conta que ela ia se deixar, né, nas reuniões. Eu queria muito, eu estou muito cansada. Como eu queria ter apenas tempo para... E vou falar para ela: quando você constrói, a gente vê Jesus em você. Não só apenas quando você está exercendo a medicina, não só apenas quando você está cuidando, mas quando você está fazendo algo que não é da sua aptidão, também vemos Jesus em você. E ali ela saía encorajada. E ela conta que nos relatos da construção, eles precisavam colocar o telhado, só que eles, inexperientes, não tinham conhecimento. E seus alunos começavam a orar, pedindo para que Deus mandasse uma pessoa especializada, uma pessoa que soubesse de construção, porque eles faziam o que sabiam que podiam. Ela conta que chamou a missionária para visitar grávida e seu marido, junto com ela. Ela pergunta logo: você sabe colocar telhado? E o marido sei. Para eles foi uma alegria, porque Deus respondeu a oração daquele lugar. Deus estava, mesmo quando ela achava uma simples coisa, ela entendeu que mesmo estando ali, sem saber, né, com toda a sua limitação, com toda a sua dificuldade, ela só precisava orar, pedir ao Senhor. E Deus lhe mandava. E naquele hospital ela ficou um longo período, e ela passou também algumas experiências de oração. Ela conta outro relato que ela fez um parto, e a mãe faleceu no parto, ficou o bebê recém-nascido, uma menina de 2 anos, porém, no hospital, né, na África, sem muitos recursos, ela não tinha incubador e não tinha energia. E o bebê era prematuro, e para sobreviver precisava de uma bolsa de água quente para manter aquecido. E eles não tinham. E ela sai dali angustiada, não sabia o que fazer, achando que o bebê ia morrer. E dentro do hospital também tinha um orfanato. E a irmã dele, do bebê, ficava no orfanato. No outro dia ela resolve visitar a irmã. Quando chega lá, relata para a irmã: acho que faleceu, muito pequenininha, sua irmã, sua irmã precisa de uma bolsa de água quente para manter aquecido. E a menina, com 2 anos, irmãos, começa a orar. E ora assim: Deus, eu sei que o Senhor ama meu irmão, eu sei que o Senhor me ama, manda uma bolsa de água quente, não pode ser amanhã não, Deus, porque amanhã meu irmão não vai sobreviver, tem que ser hoje de tarde, Senhor. E também, Deus, manda uma boneca para mim. Ela conta, irmãos, que ela não conseguia dizer amém, porque a oração parecia tão impossível, que ela não conseguia dizer para a menina: vai dar certo, vai acontecer. Nem ela acreditava no que Deus poderia fazer. E ela conta, ela disse, quando ouviu a oração dela, ela falou assim: Deus, solta o meu povo, pode botar um neto desse. Mas eu estou aqui há 7 anos, ninguém não contou nada para mim. Ninguém não contou o telefone.
Ninguém nem pergunta como é que eu estou, como é que isso vai acontecer. Ela vai para casa, angustiada, pensativa, porque o prazer dela era ajudar. Quando ela chega em casa, tem uma caixa lá. E ela disse que fica tão alegre, tão emocionada, que ela nem abre. Leva direto para o orfanato. Quando chegar todo mundo naquela expectativa, e a menina está dizendo que deve responder, e ela sem saber. E ela disse, quando coloca a mão, a primeira coisa que encontra é uma bolsa de água. Precisava para conseguir o bebê. E a menina toda convicção, mas ele também mandou minha boneca. E ele não sabia se tinha mandado ou não. Quando ela abre a boneca da menina, também estava lendo. E o mais interessante, aquela encomenda tinha sido mandada há 5 meses atrás, irmãos. Então Deus ele faz e ela começou a ter convicção daquilo que ela foi chamada. Passou por essas dificuldades, ela ficou muito tempo ali, se desgastando, né, em prol daquele local, e ela também tinha perseguição dos próprios amigos. Porque como ela se dava tanto, era estranho para eles ver uma branca, né, lidando com os nativos daquele lugar, entregando a sua vida, entregando o seu cotidiano, não dormia. Ela dava tudo em prol daquele local, e o povo criticava os amigos, dizia que ela queria se aparecer, que ela queria estar ali na cidade, e ela foi forçada a tirar férias. E ela conta que quando ela voltou para casa, ela voltou e disse, não, Deus, eu não quero mais voltar. Deus, eu não sinto mais vontade de voltar, porque eu estou sendo perseguida, agredida verbalmente, meus amigos não confiam em mim. Deus, como seria bom se eu tivesse um marido? Ela começa a imaginar. Será que a minha vida mudaria se eu tivesse um esposo? Será que não ficaria melhor? E ela começa a pensar, Deus não responde, Deus não manda marido. E ela entende que ela necessitava voltar naquele lugar. E ela volta. Quando ela volta, o período que ela volta coincide justamente com a independência de Congo. E um período muito difícil. Porque os africanos tiveram empoderamento, né? Porque se tornaram independentes e começaram a perseguir os evangélicos, os brancos e os nativos, os estrangeiros, que vinham, né, de outra cidade. Invadiram o hospital dela. Invadiram o hospital que ela criou, que ela ajudou a construir, tomaram posse. Né? Alguns dos missionários, quando soube da independência, voltaram para suas casas, mandaram eles não ficar. E entregar a sua vida por amor àquele lugar. E ela conta que ficou presa durante 5 meses, com nativos, humilhando, bateu. Ela conta que foi uma estripada. Uma noite terrível. Né, que ela tentava correr, ela tentava, massacraram ela, abusaram dela, humilhavam ela pela sua cor, por declarar Jesus. Não era apenas, agora imagine você sair do seu local, sair de sua família boa, para um local que tinha pouca estabilidade, pouco recurso, e você está ali por amor, porque por mais que ela não pegasse mulher, ela estava ali no país para ajudar, e eles não pensaram nisso, machucaram ela. Ela conta que quando acabou os 5 meses, ela voltou para a sua Reino Unido, onde ela morava, e ela voltou com o braço quebrado, a perna quebrada, destroçada. E o pior, dentro dela. Ela disse que as piores noites dela era lembrando da Sina. Ela não dormia, ela sonhava, ela tinha pesadelos com aqueles momentos. E Satanás começava a lhe acusar. Você é uma missionária falida, você não presta, nada adianta, para quê? E ela diz, irmãos, que era aquele confronto contra a sua carne, contra as suas lembranças. E ela declara que ela orou ao Senhor. Deus coloca ódio no meu coração para o pecado. Eu quero sentir ódio para o pecado, para que eu tenha coragem de fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E a história dela relata que ela foi renovada de esperança, de força, de ânimo e de amor pela tempo. E ela, com tudo para não voltar, despedaçada fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mas ela fala, eu preciso voltar para aquele local. Eu preciso voltar para aquele país. E ela volta, decidindo, convicta do que Deus chamou ela. Ela entendia que agora ela não era mais uma doutora missionária, ela era agora uma missionária doutora. Que além de tudo, ela estava ali para fazer aquilo que Deus chamou. E ela volta, quando ela volta, ela já abre em outra cidade, no hospital. Também começa do zero, mas o mais importante é que no primeiro ela tem nas eleitos, 48 clínicas rurais, e nesse ela consegue fazer 250 leitos, o dobro. Ela consegue fazer enfermaria, ela consegue fazer orfanatos, ela consegue dar estabilidade para aquele povo. E ela não se frustrou com tudo que ela passou.
ela não se deteve. Ela, cada dia que ela passava, ela se encorajava, porque ela entendia, ela dizia que parecer por Cristo era lucro. Sofrer por Cristo, ela conta que quando ela volta convicta que todo o sofrimento que ela passou e que ela passaria era lucro por amor ao Senhor, porque Deus valia a pena, porque era importante para o Senhor. E ela volta convicta, faz um belo trabalho ali, mas novamente, né, a missão entendia que era muito difícil uma branca nativa estar ali, empoderada, com aquela convicção, com aquela, né, energia de fazer, e resolve mandar um médico que substituísse ela. E ela começa a entender que o tempo dela ali estava secado. Isso é muito interessante porque precisamos entender que no tempo da gente chega em alguns lugares. E ela entendeu, com tudo que ela fez, no hospital passado, ela construiu, irmãos. Ela viu detonada, ela viu acabado, mesmo assim ela voltou, ela construiu um novo, ela fez leitos maiores, tudo pela graça de Deus, porque Deus conduzia. E ela volta para o novo hospital, e o médico chega, uma posse do local, e ela entende que chegou o tempo dela de se aposentar, de voltar para a sociedade. E começa um novo confronto. Porque é muito fácil quando você está nativo o tempo todo. Mas quando Deus chega para você e falar, talvez esteja acabando o seu tempo. Ela volta com muito sofrimento, muito amargurada, e Deus fala para ela que ele não parou, ainda não acabou. E ela começa a ganhar, irmãos, convite para conferências. E ela entende que ela ainda poderia fazer, mesmo não estando lá. A voz dela continuava sendo ativa, o testemunho dela continuava sendo empoderado, porque ela, a partir de agora, mesmo em sua casa, mesmo indo em local de conferência, ela começou a proclamar o testemunho que ela passou. Ela começou a falar suas experiências, ela contava que cada dia sendo edificada. E ela entendeu que ela, fazendo ela em casa, ela contribuía por amor ao Evangelho. E isso me chamou muita atenção, irmãos. Uma das coisas que mais me impactou foi que ela entendia que mesmo com sua profissão, com tudo aquilo que ela podia fazer, ela ainda fazia mais. Ela fazia aquilo que não estava no seu impedimento, ela fazia aquilo que vinha às suas mãos. Ela fazia e fazia com prazer, mesmo errando, mas ela aprendeu e continuou perseverando por amor à nação. Ela foi estraçalhada, mas ela entendia que padecer por Cristo era lucro. E é uma das frases que me marcou e que vai me marcar através do testemunho dessa irmã. Ela padecer, mas todo o sofrimento dela, ela entendeu que Cristo padeceu mais. E que todo continente, todo o país era digno de ouvir a palavra do Senhor. E ela fez assim, de acordo com a sua história. Amém? Mais uma vez me arrede a oportunidade, em nome de Jesus. Deus, que maravilha, né? Coisa boa, né? Grande conferencista ela. E é tão interessante isso, amados, que nos faz pensar que ainda H, né? Se os homens nos aposentam, Deus não nos aposenta. Deus nos aposenta, né? É interessante que uma vez ela falou que Deus ensinou ela a ensinar conforme a necessidade que sentir. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente se coloca assim, né? Não é de acordo com a necessidade, se eu quiser, né? Mas Deus ensinou ela a ensinar de acordo com a necessidade. A sua necessidade, ela tinha que estar pronta para ensinar. E grande história dessa mulher, grande história, né? E no final eu falo. Muito bom, estou muito impactada. Eu sei que Deus, né, vai fazendo coisas grandes através das vidas de vocês, através das nossas vidas, amém? Vamos dar continuidade, né? Vamos convidar o nosso missionário, Renilson, que também vai estar aqui falando sobre o seu missionário, uma forma muito especial. A paz, amados, bom estarmos nessa manhã, desfrutando desse conhecimento vasto acerca das histórias dos missionários. Muito me chamou a atenção a cada missionário que vocês falaram aqui. E nessa manhã, eu me chamo Renilson Ribeiro, estou fazendo missão pela missão Ágape e estamos aqui em treinamento. Né? Estarei falando um pouquinho sobre o missionário David Livingstone. E David Livingstone,
que foi um célebre missionário e explorador de 1813 a 1873, aonde ele nasceu na Escócia, dia 19 de março de 1813, em Blantyre. Ele iniciou o seu chamado com muita convicção. Aos 9 anos de idade, ele, por ter um pai exemplar que educou seus filhos na educação cristã, começou a ensinar eles desde pequenininho a palavra do Senhor. E seu pai, Milton Liverton, ele contava as histórias dos seus antepassados, e também a palavra de Deus, aonde aos 9 anos de idade ele recebeu o seu primeiro brinde, o seu primeiro presente do seu pai, depois de decorar o Salmo 119 de cor. Muito me chamou a atenção porque, na dificuldade, o pai dele, como era comerciante de chá, e sua mãe com pouca renda, ele teve que ir trabalhar em uma fábrica de tecelagem. Ali, ainda com 10 anos de idade, para você ver a dificuldade que ele tinha para poder trazer a ajuda aos seus pais, à sua casa, à sua família. Ele, aos 10 anos de idade, na primeira semana que ele iniciou o seu trabalho, ele tira, nessa primeira semana do seu salário, metade do seu salário, ele tira um dinheiro para poder comprar uma gramática, aonde ele estudou e trabalhou nessa fábrica, e escondido ali do seu contramestre, ainda na máquina de tecelar, ele, com a sua gramática aberta, ele passava o seu período ali estudando de maneira escondida. Às 8 horas da noite, quando se terminava o trabalho, ele passava então para ir para o colégio, saía do trabalho às 8 horas da noite e ia para o colégio estudar. Quando ele retornava do estudo, ele passava quase a noite toda estudando, onde sua mãe tinha que reclamá-lo à meia hora da noite para que desligasse a luz. David Liverton, ele foi muito dedicado ao seu estudo, mas ainda na sua infância ele escuta uma história de um missionário chamado Gut Life. Foi um missionário na China, médico, que deu a sua vida na China como médico, e ali prestando a sua missão. E David Liverton, ele tinha esse missionário como o seu exemplo de missionário. E aos 16 anos ele sentiu o desejo de também fazer missão, de levar o amor de Deus para as nações. Ele tinha como objetivo ir para a China também fazer missão, aonde o Gustave começou também como médico. E ele passou, depois de 9 anos, já trabalhando na fábrica, ele decidiu estudar medicina em Glasgow, aonde ele passou, na Escócia, aonde ele passou a sua vida estudando, e na sua mente o desejo de contribuir não somente com a palavra, mas levar a medicina para aquele país, a China. Mas só que quando chega aos seus 20 anos, foi no período que ele estava terminando a faculdade de medicina em Glasgow, ele decidia ir para a China. Começou uma guerra entre a Inglaterra e a China, e ali foi impedido de ir para esse país. Então ele resolve escrever uma carta para a Sociedade de Missiologia, ainda na Inglaterra, em Londres, onde ele tem o desejo de conhecer, de se capacitar, e
preparar para a missão. E chegando lá, ele, de uma viagem, né, ele recebe um convite para poder participar de um discurso missionário em Leópolis, na África, aonde ele agora ia se encontrar com um missionário chamado Robert Moffat. Robert Moffat, enquanto ele pregava, era um missionário explorador na África, né, no interior da África, um povoado desconhecido. Né? Ele começou a discorrer a sua missão como também explorador. Como ele já tinha essa faculdade, né, de medicina, ele era também um explorador, ele decide também a participar, a fazer missão na África, no interior da África. Ele também contribuiu na integração da expansão mundial, né, do continente africano, ali explorando as terras da África, né, com suas medicinas, seus postos médicos, né, seu posto médico. E dentro dessa motivação, é interessante que David Livingstone, ele cria essas motivações por esses missionários, e sempre o foco dele é levar a palavra do Senhor. Em Curumã, quando ele chega na África, em Curumã, ele, ao se encontrar ainda com Robert Moffat, né, ele começa, né, a sua carreira, né, ele começa ali a sua carreira, né, como missionário, pregando, levantando ali postos, né, mas só que em uma dessas discussões ele conhece, né, em Bodsa, né? Nessa viagem que ele faz em Mabotsa, né, a terra dos macacos, né, ele tem um grande desafio, aonde, ao decorrer da sua missão, né, depois que ele casa-se com a filha de Robert Moffat, ele tem ali a sua missão de estar levando, né, a medicina, onde ele também passou alguns anos doente. Ele teve 31 vezes febre naquele lugar, né? Era uma terra onde o povo, os nativos, ficavam muito doentes, e ele, juntamente com sua esposa, que também era enfermeira, ele começou ali, né, abrindo postos, né, fazendo missões em cada ponto que ele abria e cuidando daqueles nativos, porque ele entendia, porque levar somente a palavra não resolveria. Ele tomou o exemplo de Cristo, que dava a palavra, dava o ensino da palavra, mas também fazia milagres, ali produzindo pão para aquelas pessoas, né? Mas só que a esposa dele acaba ficando doente. Fica doente nesse período dessa viagem, e ele tem que retornar a trazer a esposa para Londres. Mas só que ele deixa a esposa e segue a sua carreira e a sua missão, né, como explorador, né, da África, e também levando a palavra do Senhor a todos aqueles povos. Antes disso, ele passou um grande período ainda na sua viagem, a viagem que ele fazia a carros de boi, né? E no meio daquelas tribos, ele parava tempo para poder aprender a linguagem daquele local, a linguagem dos nativos da África,
para melhor disseminar o Evangelho. E muitas das vezes em fogueiras, ele começava ali, aos poucos, na linguagem do nativo, passar o Evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor, para cada povo. Ele também, como explorador, ele conseguiu, avistar nas viagens dele de exploração o Nigame, uma coisa que muito me chamou a atenção, que dentro dessas viagens que ele faz, ele escreve uma carta para a sociedade de pesquisa para poder levar àquelas pessoas o conhecimento de que ali havia águas, porque era uma terra seca, mas ele, ao descobrir essas terras secas, ao cavar, a fazer a sua exploração, dentro daquela localidade, ele acha água. E uma das coisas que mais me chama a atenção dentro dessa história de Livingston é que nesse período existia feiticeiros naquela aldeia, e ele, ao ver brotar a água do chão, os feiticeiros eles vão embora, porque eles tinham como como posso dizer, meu Deus, ele tinha uma divindade aquilo ali, e eles teve que ir embora, na verdade, os feiticeiros. Então a gente vai ver que mais tarde, ao retornar para poder dar uma palestra, ainda doente, muito fragilizado com as doenças, com as situações difíceis que ele passava no campo, o companheiro daquela escola de missões começa a rir dele, das situações, ao ver ele magro, depois de ter passado por febre, por ter sido mordido no braço por um leão, e muito interessante que quando ele está ali, sendo atacado por aquele leão, ele lembra da palavra que falou aos seus pais na sua despedida. Ele lembra do Salmo 191, aonde diz que Deus ele guardaria, tanto na entrada como na saída. E naquele momento, ele se deu com um rabo na mão de um gato, e ele ficou ali como morto, onde veio um outro companheiro com a lança e começou a lutar com aquele leão. Uma história muito emocionante para nós, porque ele não desiste em meio a em todas as dificuldades que ele teve, ele não desiste. Ele ainda, na sua caminhada, a história vai dizer que um dos seus filhos morre com a febre logo recém-nascido, e ele prossegue com a família, e ele dá continuidade fazendo missões nos interiores da África, onde mais tarde ele, ao seu desejo como pesquisador, em descobrir, em explorar a terra, levando a palavra de Deus a cada nativo, mais tarde ele vai para Kalahari, aonde na sua descoberta ele se encontra ele avista uma catarata onde bota o nome de Vitória, que era uma rainha, a rainha Vitória da Inglaterra. E ele coloca o nome daquela catarata, a rainha Vitória. E ele segue aos interiores como missionário, médico e explorador, levando a palavra de Deus, disseminando a palavra de Deus, e ainda lá em Kalahari, no Congo, ele se encontra com
Stanley, que também foi um dos missionários conhecido, que marcou a história como explorador na África, conduzindo ali e fazendo missões em descoberta daquela terra, pregando os nativos indígenas, e os nativos daquele lugar, no Congo. E segue-se a história, e ele nesse desejo, e nessa vontade, nessa força, em fazer as missões. Mas a esposa dele acaba morrendo. A esposa dele acaba morrendo, mas ele não para por aí, ele continua. Então, vários exemplos de várias situações ele passou de dificuldade, tanto lá no seu início, na sua pregação, ao encontro desse leão, o desafio das enfermidades, o desafio da perda da sua esposa, mas ele continua na exploração da terra, no interior da África, fazendo missões, construindo postos, curando aquele povoado e propagando a palavra de Deus. E eu tiro como exemplo a motivação no seu crescimento inicial, como ele finalizou essa missão. E a Bíblia e a história vai dizer que quando ele chega em Ujiji, uma das aldeias africanas, ele acaba morrendo e o povo começa a procurar ele, em Ujiji, começa a procurar ele e quando acha, encontra morto. E a história diz que o coração dele, que estava nesse continente africano, diz a história que antes de colocar ele no caixão, porque ele seria enterrado na Inglaterra, tiraram o coração e enterraram naquela localidade, porque era o desejo dele, ele estava com essa missão enraizada em propagar a palavra no interior africano, e disse que tiraram o coração dele, colocaram o corpo, para poder ser levado para Inglaterra, aonde ele foi reconhecido como consul, pela Sociedade Missionária da Inglaterra. Então isso me chamou a atenção. Então ele nasce na Escócia, em Blantyre, morre em Ujiji, nos interiores da África, onde o coração dele é tirado, colocado ali, e ele vai ser enterrado como consul, um grande exemplo de missionário na história. Espero que vocês tenham entendido um pouco, estou um pouco nervoso, mas creio que esse exemplo de motivação a gente precisamos ter. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Falar de David é um desafio, é um grande desafio. Olhando para a história dele, um homem que lutou pelo fim da escravidão, lutou pelo fim da escravidão. Um desbravador, um cheio de Deus, um homem que se esforçou muito, investiu muito do seu tempo, Vale a pena, viu, gente? Investir o seu tempo, se esforçar por causa do reino, por causa da obra missionária, vale a pena. É interessante que ele entendeu que valeu a pena investir a sua vida em algo que ele acreditava. Invista a sua vida em algo que você acredita. Ele acreditava. Por isso que o nome dele hoje está na história, porque ele acreditava nisso aí, Ele acreditava. Ele acreditava tanto, mesmo que ele tivesse que enfrentar a própria morte, E é interessante que ele morreu ajoelhado aos pés da cama, Ajoelhado aos pés da cama. Quero crer que está morando, O Senhor recebeu e tomou para si. 3 frases dele, 3 frases desse grande homem que eu gosto muito.
A primeira diz: Deus envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende meu coração a ti. Essa é a primeira frase dele. A segunda frase, que muita gente conhece, diz: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Essa frase de David, né? E é tremendo isso. E a última frase dele, ele diz: eu irei, não importa aonde, contanto que seja para frente ou atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhando a história de David, eu resumo dizendo, pegando os restantes do que vocês falaram, foi algo que ontem, quando eu estava dormindo, eu disse para Deus: Senhor, quando eu disse a Ti que eu queria ser mártir, eu não sabia o que eu estava falando. Eu não entendia o que era essa palavra ser mártir. Então eu entendo, Senhor, que ser mártir é sofrer pelo Evangelho, é sofrer por missões, é sofrer pelas almas perdidas. Então amanhã de manhã eu vou dizer para eles que nunca diga isso ao Senhor, que quer ser mártir para Deus. Mas depois que eu vi tudo isso, eu quero dizer para vocês: queira ser mártir. Queira ser mártir, porque todos eles, David e os outros, foram mártires, se entregaram, sofreram por causa da obra missionária, por causa do reino, por causa das almas perdidas. E David, ele foi chamado como o explorador de Cristo, né? Então, queira ser mártir, sim. Porque eu dormi para dizer isso hoje, quando acordasse para vocês. Não queiram não, porque é sofrimento. Meu Deus, é sofrimento. Eu estou me dizendo: Senhor, meu Deus, me ajude, porque eu fui te dizer isso. Porque sofrimento é pagar preço. É pagar preço. É ver todo mundo desistindo e você prosseguindo. É ver todo mundo desacreditando e você tem que acreditar por todos. É ver todo mundo dizendo que não vai dar certo e você dizendo: vai dar certo sim, porque quem me chamou foi o Senhor, não foi homem. É você olhar para frente e não olhar para trás. É você olhar para aquele que te chamou. É você precisar e ninguém poder te ajudar e você falar: tem que ser eu mesmo. Tem que ser eu mesmo. Eu disse a Bel de noite: Bel, quem tem que segurar a alça do caixão sou eu. Eu não posso transferir para ninguém. Não transfira para ninguém. Por causa do quê? Do cansaço, por causa da dor, por causa da decepção. Não, Deus chamou foi você. E eu entendo que Deus chamou a mim. Deus chamou você. Então não abra mão do teu chamado. Depois que você lê toda essa história, não tem como olhar mais para trás. E aí novamente o texto da palavra do Senhor que diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. Esses homens não tiveram a vida por preciosa. Contanto que eu faça, né, que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar liberdade aos presos, aos cativos, né? Então, que dentro dessa matéria de vida do missionário, aprendemos sobre esses 6 missionários. Alguma coisa, né? Amanhã, daqui a um ano, você possa dizer assim: não, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. O que me faz diferente dessas pessoas me faz igual, porque eu tenho Jesus. O mesmo que chamou ele está nos chamando para o reino, para a seara. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Quero agradecer a nossa visitante, nossa missionária Márcia, que abdicou do seu momento ali, no seu serviço missionário na cozinha, para estar aqui com a gente. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que a Adriana volte para orar aqui, né? Quero que a Adriana ore ao Senhor. E aí, vou pedir para a
missionária em exercício aqui, segure. E nós vamos estar orando. Eu queria trazer vocês um pouquinho mais para frente aqui, vocês, né? Eu quero que vocês pedir aqui, segure aqui, pode segurar tá? Isso. Eu pedi para vocês mais para cá, mais para mim. Isso. Quero que você venha para cá, Diana. Isso. H mais para cá aqui, H. Pronto. Isso. E nós vamos estar orando ao Senhor. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fale para o Senhor palavras que talvez você viu nos seus estudos, de homens e mulheres que se entregaram para o Senhor. Enquanto a Adriana estiver orando, ore, abençoe as nações. Abençoe as nações. E diga ao Senhor que você está livre para ir para onde Ele quiser te levar, para onde Ele quiser te enviar. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos escolher. Obrigado, Senhor, por investir em nós. Meu Deus, nós sabemos das nossas limitações, mas Tu é um Deus, Pai, que escolheu, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero Te louvar, Senhor, pela vida, Pai, de cada missionário, Senhor, ao qual foi apresentado nesta manhã, Senhor. Cada um, Pai, com uma história, Senhor, que vem nos trazer, Pai, confiança e segurança, Pai, que nós vamos vencer, Pai, em Ti. Porque, Senhor, é o Senhor que tem nos capacitado, é o Senhor que tem nos chamado, é o Senhor, meu Deus, que tem investido em nós, Senhor. Então, Deus, nos ajuda, meu Senhor, cada dia mais a entender, Pai, o chamado do Senhor para nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero Te agradecer, Senhor, porque eu lembro, Pai, de uma das minhas orações, no tempo, Pai, que eu não tinha como ofertar, mas eu ofertei ao Senhor a minha vida, Pai, para ser usada por Ti, Senhor. Então, Deus, eu quero andar, Senhor, segundo a Tua vontade. Eu quero estar, Senhor, no centro do Teu querer, para ir, Pai, aonde quer que o Senhor possa, Senhor, me enviar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Deus, no chamado do Senhor para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, todos os dias, Senhor, entender, Pai, o chamado do Senhor. Nós, Senhor, abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, a nossa nação. Nós abençoamos, Senhor, Pai, as nações, Pai, em nome de Jesus, aonde o Teu Evangelho, Senhor, possa chegar, que o Senhor levante missionários, pessoas com corações, Pai, voltados, Pai, à Tua palavra, ao Teu amor, a levar o Teu Evangelho, até a coragem, Senhor, para ir aonde, Senhor, o Teu Evangelho é necessário chegar. Deus, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que Tu és fiel para cumprir os Teus propósitos na nossa vida. Senhor, nós queremos deixar um legado para que um dia, Senhor, quando alguém for ler a nossa história, possa ser encorajado, para ter, Senhor, força para continuar, possa entender, se nós conseguimos, eles vão conseguir também, Deus, porque eles vão ver, Senhor, a Tua mão na nossa história, a Tua mão na nossa vida, porque Tu és um Deus fiel e verdadeiro. Muito obrigado, Senhor. A Ti, Deus, nesta manhã eu rendo glória, eu rendo louvor por estar vivendo este tempo aqui, Senhor, no centro de treinamento. Meu Deus, para a glória do Teu nome, continua, Senhor, abençoando a Tua filha e com coragem, Senhor. Tem, Senhor, acreditado em nós, tem nos capacitado, Senhor, para levar o Teu Evangelho, Senhor, onde quer, Pai, que o Senhor nos mande, para que ele seja, Senhor, pregado com excelência, para a glória do Teu nome, porque Tu és fiel, Senhor, na nossa vida. Muito obrigado, Deus, continua fortalecendo a Tua filha, meu Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te exaltamos nessa manhã, porque eu sei que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas, porque, Senhor, nós vamos a nações falar do Teu amor, e vidas vão ser restauradas para a glória do Teu nome. Assim é a minha oração, já Te agradecendo, Senhor, porque eu sei, Pai, que nós vamos até os frutos maduros, e eles vão ser colhidos para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos escolher. Assim nós Te louvamos